E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos entender qual que é a diferença entre peçonha e veneno. Você já deve ter ouvido esse termo quando a gente fala de um animal peçonhento ou de um animal venenoso, ou às vezes uma planta pode utilizar esse termo também, planta venenosa, né? Será que existe diferença entre esses dois termos? Bom, na verdade existe sim. A gente tem uma definição então, principalmente aí voltada para os animais, que os animais peçonhentos também possuem veneno. Então, todo animal peçonhento é venenoso. Mas qual que é a diferença então desses dois termos? O animal que é peçonhento, ele possui uma estrutura de inoculação desse veneno. A peçonha, no caso, como a gente então chama. Então, ele tem uma substância que é venenosa, mas ele possui a estrutura de inoculação, seja ela um dente oco, como no caso das cobras, seja ela como um ferrão, no caso das abelhas, no caso das vespas, tá? Então, tudo que é peçonhento tem uma estrutura de inoculação. Aguilhões dos escorpiões, as aranhas venenosas, então todos eles possuem uma substância que vai causar algum tipo de reação no nosso corpo, formigas, lacraias, só que eles possuem uma estrutura para que esse veneno, essa toxina chegue em contato com o nosso corpo, certo? Então, os animais que têm veneno e que têm essa estrutura possuem essa peçonha, então a gente chama de animais peçonhentos. Já os animais considerados venenosos são aqueles que não possuem essa estrutura de inoculação. Nós podemos pensar, por exemplo, em algumas das rãs que têm um veneno extremamente tóxico, mesmo sendo rãzinhas que cabem aqui na palma da nossa mão, de cores bem exóticas, vermelhas, amarelas, esverdeadas. Temos várias espécies de rãs que são altamente perigosas para a espécie humana e para outros animais também. Só que, no entanto, elas não têm uma estrutura de inoculação. A gente acaba entrando em contato com esse veneno quando aperta essa rã, manipula, ou o animal, no caso, quando come essa rã. Então, não existe uma estrutura de inoculação desse veneno, então nós não chamamos de peçonhento, chamamos de venenoso. Isso vale também para as plantas, por isso que nós temos algumas plantas que têm substâncias tóxicas, ou para seres humanos, muito comum em animais, algumas substâncias que podem ali inchar a língua dos cachorros, causar algum tipo de reação alérgica, algumas plantas ornamentais. Então a gente chama essas substâncias de venenosas, de toxinas, porque também não haveria aí uma estrutura de inoculação. E pensando então aí em animais peçonhentos ou venenosos, nós temos bastante casos de acidentes com esses tipos de animais no Brasil. Os principais casos que nós temos aí são com alguns tipos de aranhas, aranha-armadeira, com alguns tipos de serpentes, mas por incrível que pareça, até alguns anos atrás, pegando alguns dados endêmicos lá do Centro de Controle de Intoxicações da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, a qual eu me formei, os maiores relatos de casos de acidentes com esses animais não era com cobras, com esses tipos de escorpiões ou outros animais que a gente tende a achar que são extremamente perigosos. Não, a principal causa de acidentes, inclusive com óbito, era com abelhas, porque muitas pessoas podem ter reações alérgicas à picada de abelhas, de vespas e de outros animais. Veja que a região ao entorno ali da cidade de Maringá e das cidades vizinhas tem muitas fazendas, muitas regiões de área rural. E mesmo existindo lá na região escorpiões, alguns tipos de aranhas, não eram os acidentes mais comuns acontecendo lá. Os principais acidentes envolviam então as abelhas. Então tem alguns cuidados que nós devemos tomar quando a gente fala desses organismos que têm peçonha. Em primeiro lugar, a gente deve manter a nossa região, seja ela de área urbana ou de área de zona rural, limpa. Recolher os entulhos,
as regiões onde tem muito lixo, muito acúmulo de materiais vegetais em decomposição, madeiras, porque esses locais, essas frestas, são os locais preferidos desses animais para viverem. Outra coisa que a gente não deve fazer, que não é o mais adequado, é sair matando esses animais, que sapos que a gente acha que são venenosos, alguns tipos de cobras. Sempre que possível, se a gente perceber que nessa região nós temos esses animais, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou com a Defesa Civil para que haja a retirada dos mesmos desses locais e que eles sejam colocados em ambientes adequados, porque muitos dos soros antiofídicos que nós temos, o soro contra a picada de cobra, é feita justamente a preparação com o próprio veneno da cobra, então não seria interessante que a gente matasse esses animais, certo? Se a gente tem muitos escorpiões no local e tal, é necessário fazer então uma higiene, uma limpeza desse local, colocar animais que são predadores desses organismos no local onde a gente vive. É muito comum o escorpião em regiões na área rural e as galinhas comem muito escorpião. Utilizar repelentes quando a gente for para essas regiões e não colocar a mão em buracos na terra. Olhar bem os calçados antes de vesti-los, porque esses animais podem estar vivendo ali dentro, certo? E quando existe um acidente com esses animais, o que a gente pode fazer com primeiros socorros? Lembrando que são primeiros socorros, você não precisa ser um super-herói, nem um médico, nem ter primeira temporada de Grey's Anatomy completa para fazer primeiros socorros. Não, são atitudes simples, mas que podem salvar uma vida. Como, por exemplo, manter a pessoa acidentada calma, de preferência deitada. Outra coisa que você pode fazer é manter o membro picado mais elevado que o restante do corpo, sem fazer torniquetes ou pressões, ou sugar a picada, ou fazer cortes em volta da picada, ou aplicar qualquer substância estranha do nosso uso diário na picada. A única coisa que você pode fazer que seria interessante, então, nesse local da picada é lavá-lo com água e sabão ou com soro fisiológico, sem evitar qualquer tipo de sucção, colocar café, pó de café, folhas, queimar a picada. Não, gente, não faça isso porque você pode prejudicar a pessoa que está acidentada. Ligue para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, para o médico mais próximo, para que uma ambulância faça o resgate dessa pessoa e faça os devidos cuidados o mais rápido possível num ambiente hospitalar. Lembrando que quanto mais rápido o socorro for acionado, muitos casos de picadas, inclusive de cobras, têm sequelas menos graves dependendo do tempo de atendimento, do tempo de tratamento, certo? Agora que você já sabe a diferença entre veneno e peçonha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe aqui, se inscreva no canal da Prof. Ju, porque você já sabe, biologia não é só para você tirar 10 no Enem, no vestibular, como você viu nesse vídeo aqui agora. Biologia é para a sua vida.